Fala pessoal, bem-vindos a mais um Conversa de Plantão. Eu sou o Gustavo, estou acompanhado aqui do Jonathan e hoje a gente vai receber o Dr. Pedro Navarro, que ele é geriatra e tem muita história para contar aqui e muito conselho para dar também. Doutor, seja muito bem-vindo. Valeu demais, muito obrigado e boa noite. É muito legal o trabalho de vocês, né? Uma honra aí poder participar, bater um papo aí sobre a medicina e a vida aí, né? Vamos ver. Perfeito. A conversa já estava boa aqui antes de começar, eu tenho certeza que vai ser muito boa. Então, doutor, para a gente começar, vamos falar da sua vida até chegar à medicina. Quando foi que você decidiu por medicina? Cara, a minha escolha pela medicina foi aos 48 do segundo tempo. Porque sabe quando você cresce com uma ideia na cabeça do que você quer fazer, né? E medicina nunca passou na minha cabeça. O meu pai é advogado e minha mãe fez serviço social. Então, desde pequeno, não sei se de uma forma indireta, talvez, acho que meu pai acabou me influenciando um pouco. Então, eu acompanhava a rotina de trabalho dele, então eu cresci com a ideia de fazer direito, né? Isso estava na minha cabeça como se fosse uma coisa fixa, assim. E aí, eu me preparei na época do ensino médio para prestar direito, né? Na época, eu morava em Uberlândia. E o que aconteceu, né? Quando eu prestei a prova, eu queria ficar em Uberlândia, na UFO, né? A faculdade mais tradicional de Uberlândia, e eu acabei não passando na prova. Acabei me enrolando lá na segunda fase e acabei não passando. E na época eu passei em São Paulo. E aí eu falei, não passei em Uberlândia, mas passei na faculdade boa aqui em São Paulo, vou para São Paulo. Aí eu tinha 17 anos. Morava numa cidade pequena, depois fui para Uberlândia, aí meus pais falaram, 17 anos, será que vai? Segura a mão um pouco, presta aqui de novo. Ou faz uma faculdade particular aqui mesmo, você não passou na UF, mas tem outras faculdades boas também. E aí eu fiquei naquilo, assim, né? Às vezes a gente tem com o ego de querer passar num lugar específico. Aí eu falei, tá, beleza. Aí eu cheguei a começar direito em Uberlândia, aí eu fui 2 dias no direito. Aí eu falei, eu acho que ainda quero direito, mas se eu for ficar em Uberlândia, eu vou fazer a UFO, né? Que é a faculdade que eu quero. E aí conversei com meus pais, a gente sempre teve uma relação muito boa, assim, de dicas, né, de conversa, de orientações. Eles respeitaram também a minha vontade, me auxiliaram nisso. E meu pai falou, beleza, então vamos pro cursinho. Eu tinha 17 anos, acabado de formar tudo, né, do terceiro colegial. E falei, vamos prestar de novo, né, eu presto a UF de novo, dou um gás aqui nesse ano, o que eu quero é direito. E na minha cabeça tava muito fechado, assim, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito racional para as escolhas da minha vida, eu acho. E aí na minha cabeça eu queria fazer direito para ficar 3 anos de atividade jurídica para prestar magistratura e ser juiz. Na minha cabeça de 17 anos isso estava muito bem documentado. Eu te entendo. Parecia fácil o meu caminho, sabe? Conversei com meu pai e falei, pai, na época o senhor fez concurso, né? E meu pai sempre estudou muito durante a faculdade dele e passou em vários concursos, só que depois recebeu uma proposta e foi trabalhar como advogado. Ele falou, se você sentar e estudar, foi o que a gente estava conversando, né? Você passa. Tem pouca vaga? Tem pouca vaga, mas pro cara bom vai ter. Eu falei, vou dar a minha vida aqui, né? Isso na minha cabeça de 17 anos. Né? E aí qual que foi o problema? A UFO, ela tem o vestibular anual para direito. Então não era semestral. E aí eu falei, vou fazer um ano de cursinho, final do ano eu presto e se der tudo certo aí eu consigo passar. E aí chegou no meio do ano. Aí eu falei, vou prestar alguma outra prova como treineiro, né? Dei uma olhada mais ou menos numa relação candidato-vaga parecido, uma nota de corte parecido, que eu falei, eu quero ir para a segunda fase, vou treinar e vamos que vamos. E aí foi quando meu pai me chamou para conversar e falou assim, por que você não presta medicina agora no meio do ano? Você quer treinar? Presta a prova mais difícil, ver como que é, você avalia. Eu, pai, mas se eu não passar, eu perdi a chance de treinar para o vestibular que eu quero no final do ano. Aí ele, mas você quer direito mesmo? Você acha que é o seu perfil? E aí, assim, meu pai nunca tinha direcionado, mas dessa vez ele meio que me abriu a cabeça e até em coisas que eu não tinha pensado. Ele falou, tem pouco concurso, eu acho que se você estudar, você tem potencial para passar, mas assim, você vai ficar ali talvez 3 anos com atividade jurídica no mínimo, e nesse período eu não sei se você tem perfil para ser advogado. E eu pensei, falei, pai, eu também acho que talvez eu não tenha. E se não der certo o concurso, né? Eu não tinha pensado nessa possibilidade. Aí eu vou advogar? Não sei se é isso que eu quero. Não sei nem se eu tenho perfil de advogado, de interação ali com o advogado. Tem. E aí eu fiquei nessa dúvida que até então eu nunca tinha tido, né? Pra mim, direito era com certeza. E aí eu pensei, vou prestar. E decidi prestar medicina. E eu fui muito bem na primeira fase.
fui para a segunda fase e fiquei perto. Aí eu falei, pô, se precisar de nota, também parece que dá. Se eu der um gás aqui, eu acho que dá. E aí, até o final do ano, cara, os 6 meses, assim, tudo que uma pessoa de 16 a 17 anos pensa antes do primeiro vestibular, eu comecei a pensar depois. Eu falei, pô, por que eu não pensei isso antes? Agora eu não tenho ideia do que eu quero fazer. Porque direito, eu tô vendo que não é que eu tô gostando mais da medicina, eu tô gostando menos do direito. E aí, na minha cabeça, quando eu conversei com meus pais, eu falei assim, ó, aquela visão tradicional, né? Eu tenho que escolher medicina, engenharia ou direito. Como se só existisse isso, né? Aí eu olhei e falei, ó, direito, não sei, eu tô achando que não, no meu perfil, não tô gostando muito da ideia, não. Engenharia de jeito nenhum, né? Não combino nada com o perfil de engenheiro. Eu falei, e medicina? E aí foi nisso. Aí eu fiquei naquela dúvida, tanto que no final do ano, eu ainda quando fui prestar a residência, eu tava, a residência não, né? Vestibular. Na minha cabeça foi um lugar eu prestei medicina, no outro prestei direito, aquela cabeça, uma bagunça. E aí depois eu sentei e falei, não, eu acho que direito não é e medicina pode ser. Né? Então a minha escolha foi muito racional, cara, não foi nada tipo, eu tenho um familiar que era médico e fui. Então a minha foi assim, ó, direito parece que não é meu perfil, engenharia não é meu perfil e medicina. Medicina pode ser o meu perfil. E como que é o mercado de trabalho? Eu acho que é bom, a independência financeira. E depois, você vai gostar? É muito amplo, né, a medicina. Eu acho que igual o direito também é muito amplo, né? Então foi meio assim, eu entrei na medicina sem saber muito como seria o primeiro semestre, segundo semestre, porque eu não fui uma pessoa que cresci pensando nisso, sabe? Mas eu comecei a gostar, assim. A medicina, a grande vantagem é que é muito fácil você saber o que você não quer, né? Então, às vezes, pô, não sei se eu quero isso, mas eu passei na cirurgia e falei, com certeza eu não quero cirurgia, cara. Passei em uma outra área e falei, com certeza eu não quero isso. E então, a minha escolha pela medicina foi muito racional. Foi porque eu vi que eu não tinha, talvez, um perfil para outras especialidades, talvez outras profissões, né? Mas que eu talvez teria para a medicina. E pensei muito no mercado de trabalho, nas condições, na independência financeira. Isso me preocupava um pouco, sabe? Formar e ficar muito dependente de pai, mãe. Claro que eles sempre me ajudaram, mas foi uma escolha diferente, né? Acho que muita gente já entra no ensino médio, querendo medicina, né? E a minha foi um pouco diferente. Mas não me arrependo nem um pouco. Te entendo. Você fez? Eu fiz direito. Fez direito, né? Aí, eu realmente, na hora que eu pensei, eu tava gostando muito. Eu trabalhava com direito médico, né? Ainda hoje eu gosto, é um tema que eu gosto de estudar ainda. Só que eu tava percebendo que eu tava muito mais com afinidade pela parte da medicina. Tá. Aí eu pegava processo, falava assim, por que tá processando? Por que essa doença? Eu começava a estudar a doença em si. Eu falei, puta, cara, eu acho que é isso aqui que eu quero, né? Eu acho isso aqui bem legal. Você chegou por outro lado, né? Por outro lado. Aí eu pensava assim, putz, mas, pô, ok, talvez agora tô um pouco cansado de advogar. Parei pra pensar, mas faz falar, por que você não faz um concurso, então? Eu falei, olha, o concurso, sabe-se Deus quando que vai abrir. Vestibular para medicina tem todo ano. É uma certeza. Dependendo da instituição, tem 2 vezes no ano ainda. Então, assim, matematicamente falando, é mais a provável probabilidade é maior. eu passar na medicina do que no concurso, né? É uma boa matemática. Aí foi mais ou menos esse... E você chegou a advogar há quanto tempo? Eu fiquei 2 anos. 2 anos. Desculpa, 2 anos na área, só na parte do direito médico. Eu ainda converso com meu pai. Falo, pô, eu acho que eu ia gostar do curso de direito. Eu acho que eu ia gostar. Mas o mercado de trabalho... E eu acho que tem o perfil, cara. Eu acho que como você foi advogado, formou tudo, eu acho que você entende até mais do que eu tô falando, assim. Eu tinha uma imagem, né, de como era o perfil. Você vivenciou, né, como que era o dia a dia, né? O mercado de trabalho. Eu acho que foi essa época que o mercado de trabalho do direito, ele era mais... Digo fácil, mas acho que com mais oportunidades, sabe? Eu vejo muito isso, por exemplo, São Paulo você vai ganhar bem. Você vai ganhar até que ok, só que você vai trabalhar mais até mesmo que, por exemplo, uma jornada de 12 horas de plantão. E não vai ganhar o mesmo. Você vai ganhar bem, mas você não vai ganhar o mesmo. E aquilo é todos os dias. Então, assim, dependendo do lugar que você vai se formar, você vai fazer um curso de 5 anos, que, ok, já teve seu prestígio antes. Nunca também foi pelo prestígio, mas... O pessoal brincava, né, do decreto imperial, né, médico e advogado, né, doutor, né? É doutor por excelência, né, então assim, tinha uma época que o pessoal levava esse status, né, hoje em dia não tem isso, você vai ser formado dependendo da região que você vai trabalhar, você vai tirar um salário de 2,5 pau, 3 mil, assim, e dependendo da região, isso não é o suficiente para você estar ali sozinho, no vida de aluguel, residente, né? Tudo mais,
E aí, enfim, o concurso é uma grande escapatória disso. Assim. Concordo. Boa. É isso. E doutor, e como que foi então esse se acomodar assim na faculdade no começo, já que você não estava preparado psicologicamente para fazer medicina assim? Cara, na verdade foram muitas mudanças, né? Porque eu, além de começar um curso que até então não era o curso que eu tinha meio que planejado para minha vida, né? Desde pequeno, eu acabei tendo que mudar novamente de cidade, né? Então isso foi uma experiência diferente, porque eu nasci no interior de São Paulo, depois mudei com meus pais para o interior de Minas, né? Por questões de trabalho dos meus pais. Depois fui estudar em Uberlândia, que era a cidade de referência. E aí, quando eu passei para medicina, eu não passei em Uberlândia, né? Eu passei em Campinas. Então, foi mais uma vez que eu saí de casa e já morava sozinho, né? Mais próximo ainda da minha família. Mas depois eu fui para Campinas. Então, foi uma grande experiência, porque primeiro que eu fui para uma cidade nova, grande, né? Campinas. E fui para um curso que até então não era o que eu pensava, né? Então, vou te falar que não foi um período muito fácil, mas foi possivelmente um dos períodos em que eu mais cresci como pessoa mesmo, né? Como maturidade, de ter que organizar algumas coisas à distância dos pais, né? Então, isso é muito legal para a maturidade. E durante o começo da faculdade, te falar que eu não tive muita dúvida, assim, sabe? Porque eu acho que a rotina, né, o serviço ali, aquela parte mais básica do ciclo básico, te acaba ocupando muito tempo, né? Uhum. Então, você tem um período integral ali e as aulas não são tão chatas, né, no começo. Tudo bem que tem aquele ciclo básico que te enrola, mas, tipo assim, você começa a ver algumas coisas que, sei lá, eu gostava de estudar, não achava tão ruim. A prova de bioquímica é chata. Beleza, mas aí você via como que funcionava uma coisa, funcionava outra. Eu fui levando. Fui levando. E em Campinas, uma coisa que gostou, que lá era um esquema tradicional, mas tinha uma parte PBL. Uhum. Então, desde o começo, a gente já tinha muito contato. E lá a gente tem um hospital-escola. Então, assim, eu saía da minha sala, atravessava uma rua, era o nosso hospital-escola, né? Nossa enfermaria, nossa UTI, nosso ambulatório. Então, esse contato muito próximo e essa possibilidade que o PBL dá de você acabar ficando mais inserido na prática foi legal, porque eu vi que, além da parte teórica, que tinha ali algumas partes que eram mais enjoadas um pouquinho, né, do dia a dia, mas a parte prática eu vi que eu gostava. E eu falei, se eu não gostar disso, tem muita coisa para eu fazer dentro da medicina. Então, eu não tive muita dúvida, assim, sabe? Eu entrei meio sem saber se era isso, mas eu vi que logo no começo era realmente isso que eu queria. Muito legal. Entendeu? Então foi mais ou menos isso. A gente também é PBL, é nesse mesmo esquema. É uma parte tradicional e outra parte PBL, assim, e eu acho que é muito legal você fazer faculdade de medicina, assim. Eu não consigo imaginar fazendo uma faculdade tradicional, por exemplo. Eu acho que não ia curtir muito. Mas uma outra coisa que eu tenho receio, já que você entrou nisso, é o 100% PBL me assusta um pouco. Uhum. Porque eu acho que depende muito do aluno e a gente não tem essa maturidade quando você entra na faculdade. Faz sentido. E aí qual que é o problema? Não só do aluno, porque eu acho que exige professores bem orientados sobre o que é o PBL. Porque senão o que o professor faz? Ele fica extremamente passivo. Uhum. Né? Então, você é aluno de PBL, você tem que estudar isso. Eu te dei o tema, te dei o material. Só que eu entendo que no PBL a minha função é muito de tutor. Então, você estuda, mas estuda dessa forma e nós vamos fazer tal dia uma discussão. Então, isso a gente tinha em Campinas. Lá a gente tinha um esquema, não sei se depois vocês falam se era mais ou menos o jeito de vocês. Chamava correlação clínica. Então, toda semana a gente abria um caso clínico e no final da semana a gente fechava esse caso clínico. Então, era uma turma relativamente pequena ali, uns 14, 20 alunos, mais ou menos isso, com um professor médico. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, né? Hoje, essa semana, o foco da discussão vai ser sobre a parte de pneumo, né? Então, é um caso sobre um paciente com dispneia, tosse e sibilância. O diagnóstico diferencial vai ficar entre, por exemplo, asma e DPLC. Então, esse é o foco. E aí a gente montava questões sobre o caso clínico, né? Então, por que o paciente tem sibilância? Por que o paciente tem tosse? Quais são os mecanismos de tosse? O paciente tem dispneia aos esforços, mas o que é a ortopneia? O que é a dispneia noturna? Quais são os diagnósticos diferenciais? E a gente abria isso no começo da semana. E durante o decorrer da semana,
a gente tinha base para isso. Então o que é a aula de anatomia? Você via pulmão. O que era fisiologia? Às vezes não era só na mesma semana, às vezes durava algumas semanas, mas a pneumo vai ser o quê? É a fisiologia respiratória. E aí no final da semana, a gente fechava o caso. Então aí o professor falava, vi que vocês fizeram uma pergunta aqui sobre asa DPOC. E aí, Jonathan, o que você estudou de diferença de asa e DPOC? Não, a asma tem um componente reversível, a DPOC não tem. Às vezes você falava alguma coisa diferente, professor, não, mas é isso, isso, isso. Então dá uma revisada nisso. Então eu tive muita orientação. E hoje, né, depois a gente vai discutir, como professor, hoje eu vejo que os alunos eles estão muito jogados. Então, e é muito confortável esse professor, né? Você tem que estudar isso aqui, beleza? Semana que vem a gente estuda. Não estudou, às vezes o professor, dependendo do perfil, o cara também deixa o barco andar. Então, isso na PUC me ajudou bastante. Porque, imagina se eu chego numa cidade que eu não conheço nada, com uma faculdade, com um curso que eu estava em dúvida, eu tenho que estudar tudo sem nenhuma orientação, eu acho que eu ia chutar o balde. Né? E isso eu acho que está sendo um problema, cara, porque está abrindo muito hospital, muita coisa, e está deixando os alunos meio que por conta própria. Isso eu acho que é um problema, sabe? A nossa faculdade, o sistema é exatamente igual, a única diferença é que são grupos menores, acho que é 11 pessoas, assim. E aí a gente tem isso, tem uma semana que é PBL, com essas estações de apoio assim no meio, mas na semana seguinte é uma semana de matéria do PBL, então a exposição do que foi tratado na semana anterior. O que eu acho que talvez eu mudaria na minha faculdade se eu pudesse fazer alguma coisa, estabeleceria formas de avaliações mais rigorosas, assim, porque pessoalmente eu acho que funciona mais com avaliação rigorosa. Quando o tutor era mais difícil, cobrava mais, eu estudava muito mais. Agora quando o tutor não estava nem aí, eu cheguei em um momento da minha vida que eu tive que abrir mão, porque eu ficava me estressando, eu preciso estudar, e a galera tava nem aí, tipo, tirando a mesma nota que eu. Eu falei, mano, eu tô me estressando à toa, tá ligado? Sei lá. Não, eu concordo. Eu me estressei muito em PBL durante a minha vida, agora que eu tô... Não, o PBL ele é uma experiência única, ímpar. É uma ótima oportunidade que você tem para conseguir brigar com todos os seus colegas de classe. Mas tirando na hora da correlação, aquela franca trocação entre os alunos. Exatamente, é divertido. E a gente tem um momento de avaliação, não sei se tinha no seu. Tinha, o professor perguntava qual a sua nota, aí você falava 10, aí ele, beleza, 7. Mas você avaliava os outros também? Não, a gente avaliava nós, né? Então o professor perguntava assim, qual que é a sua autoavaliação? Aí direto você mandava, professor, acho que eu estudei bem essa semana, falei bastante, 8. Aí ele, beleza, nota do Pedro, 5. Você fala, pô, professor... Então vou chutar 10 aqui, vai diminuir 3, isso, né? Meio que era a sua visão, mas isso no final até não valia tanto ponto, né? Era mais a presença, a discussão. Mas essa orientação que eu vejo hoje os internos chegarem no internato sem ter tido essa base de estudo, né? Para sedimentar um conhecimento, né? Medicina é muito conceito, definição, ainda mais prova de residência, que cobra muito isso. Então as coisas têm que estar bem estabelecidas, assim, né? Acho que tem que estar meio protocolado. E às vezes o aluno é difícil demais, né? Tanto que às vezes vocês pegam alunos da mesma turma, que não tiveram a mesma aula, e o nível de aprendizado, isso é muito diferente. Eu acho que as coisas tinham que tentar ser um pouco mais padronizadas, né? Porque, talvez ele, né? Que já fez uma faculdade antes. A sua maturidade era muito diferente da minha, por exemplo, de quando eu entrei na faculdade. Então talvez a sua rotina de estudo, de percepção... muito diferente do Jonathan, que ele entrou mais novo, né, por exemplo, né? Sentido. Então, eu acho que isso é um problema. Sim, eu tô vendo agora mais por estar trabalhando nessa área, né? Faz sentido. Eu sou 2 alunos diferentes. O aluno que eu fui no direito e o aluno que eu sou hoje é diferente. Totalmente A maturidade, eu acho que a palavra é maturidade. Exatamente E isso. o preço da faculdade também, né? Mas assim, isso não... Óbvio que você tem que valorizar, pelo amor de Deus, mas assim... Você está estudando ali, você tem que entender o porquê que você está estudando ali. Às vezes, quando você passa direto no ensino médio, você vai meio que no automático. A partir do momento que eu fiz uma escolha consciente de troca de carreira, minha margem para erro é muito menor. Então, eu tinha que estudar. Eu tinha que estudar bem ali para... primeiro, porque eu preciso aprender. Segundo, porque eu preciso me formar. E terceiro, porque eu estou entendendo o peso da minha responsabilidade, né? Que é uma área que carrega um peso, né? E o PBL, agora tirando as brincadeiras à parte, que a gente fala que briga, estresse e tudo mais, eu acho muito interessante porque você dá uma oportunidade de aprendizado para você estudar sozinho. Que às vezes, muitas vezes, a gente não teve isso, né? No ensino médio, no cursinho. É sempre aquela aula expositiva, você recebendo conteúdo, decorando para a prova e beleza, né? O PBL faz você ir atrás. Então eu acho que para a vida, principalmente do médico que vai ficar se atualizando, ou deveria pelo menos,
ajuda muito nisso. Te dá Com uma certeza. maturidade, uma disciplina para você conseguir correr atrás. Então eu sou muito defensor do PBL. E até mesmo... Não, mostra que a eu gente também pode sou falar, assim, né? Eu também sou, mas eu só fiz a ressalva daquele que é 100% PBL. sim. sabe? Eu acho que o esquema totalmente tradicional, hoje ele perdeu muito espaço e ficar naquele estilo de aula muito tradicional, mais maçante, eu acho que Não ajuda, não é né? mais a ideia. Uhum. Mas eu tenho um pouco de receio desse 100% PBL, sabe? De deixar o aluno jogado lá. Sim. Porque o que a gente percebe é que eles ficam muitas vezes jogados, né? Mas Mas isso é esse esquema perfeito. que você comentou, eu acho que o misto ele é muito, muito legal, porque dá autonomia pro aluno, mas dá orientação. Orientação, exatamente. Exato. E no caso da nossa faculdade, que assim, teve uma mudança, né, do nosso estilo. No começo era exatamente desse jeito, era uma matéria sobre o PBL, tinha as estações de apoio, e na semana seguinte era outra matéria já, fechava ali. Depois da pandemia, teve até, eles fizeram um trabalho, publicaram lá, conseguiram ver que tinha muito mais aproveitamento você dá uma semana de PBL, e na semana seguinte a aula expositiva ser sobre o que você estudou no PBL. Então, todas as lacunas que ficaram faltando, você tem ali, ou então você está revisando a matéria, que já também ajuda a sedimentar. Sim. Né? Então, eu acho muito, muito, muito proveitoso desse jeito. Eu acho o ideal hoje em dia. Né? Você falou, PBL Concordo. 100%, eu tenho pé Eu atrás fico também. um pouco com receio, né? Porque depende muito de cada pessoa. Muito dependente do aluno. Eu gosto muito do PBL. Por mim, a gente tem problematização no internato, né? Que é tipo TBL, assim. Que é... A gente cria o nosso problema e nós levantamos as lacunas. Eu acho que se fosse PBL durante o internato, eu teria um aproveitamento melhor do que eu tô tendo agora da problematização, porque o PBL me forçava a estudar durante o semestre inteiro. Não estudava só na semana de provas. Problematização não é tão difícil assim, então eu não estudo tanto quanto eu estudava quando era PBL. Mas eu acho que, no final das contas, todo mundo vai precisar fazer cursinho de residência. Eu acho que quem vai se esforçar vai... Isso virou... Quase que todo mundo faz, né? É difícil alguém não fazer. E as provas estão cada vez mais concorridas também, né? Acabam cobrando muitos detalhes e... Invariavelmente você acaba tendo Tem que que filtrar, usar né? um material, pelo menos, né? Alguma coisa pra... Isso faz parte dessa nova fase aí, né? Das provas e tudo. Eu só ia falar assim, você pode terminar o raciocínio aí. Não, eu ia cortar outro. Eu também, que eu ia falar assim, aí na faculdade eu ia perguntar, que a gente tá entrando na parte da residência de Sim. prova. Era exatamente essa Perfeito. Falei. Licença. Perdão. Quando que surgiu o interesse pela geriatria? E se sempre foi, que você já falou que não era, então conta pra gente um pouco dessa história aí. Tá, cara, também não foi, né? Tudo foi nos finalmente. E aí, assim, agora não tem nada a ver, né? Eu pensei, depois que eu entrei na faculdade, eu achei que eu ia gostar de ortopedia. Assim, sair como geriatra. E eu sempre fui muito ligado a esporte, né? Durante a escola, jogava pelo clube da cidade, jogava pelo não sei de onde. Então, quando eu entrei, eu falei, pô, a parte esportiva aqui eu acho que vai me agradar, assim, pelo vínculo com a atividade física mesmo, né? Esporte, tudo. Só que no meu terceiro semestre, foi o semestre que eu já tive a semiologia, né? E lá tinha semiologia A no terceiro semestre, semiologia B no quarto, e no quinto semestre a gente já entrava em clínica médica. Então, quando eu passei nessa sequência aí dos semestres, eu vi que clínica médica foi o que mais me atraiu a atenção, assim, né? A ideia do raciocínio clínico, de ficar fosforilando um pouco, então, de entender mecanismo das coisas, eu sempre fui um pouco... Gostei muito de fisiologia, então eu vi que depois eu conseguia aplicar essa fisiologia na prática de alguma forma, ajudando ali a perceber o que é normal, o que está alterado, o que é patológico, quais são os mecanismos que podem gerar tal sintoma. Então eu vi que a minha característica era mais clínica. E aí, durante a faculdade, né, eu acabei vendo que claramente meu perfil era mais para clínico, né, a ortopedia ficou dentro da área cirúrgica, que eu vi que não era um ambiente que eu me sentia muito confortável, era o centro cirúrgico, né? Meu maior objetivo num estágio de cirurgia era passar sem instrumentar nenhuma cirurgia. Esse era o meu objetivo, né? É a minha meta pro próximo. Mas brincando assim, né? Claro, eu fiz os estágios, participava, mas, pô, não vou te falar que instrumentar uma barriga lá era uma coisa que eu gostava de fazer, né? A luva estéreo, a touca, máscara, capote, assim, não era muito meu perfil. Mas participei de todos os estágios, né? Tentei aproveitar ao máximo, mas eu já vi que o meu perfil era muito da clínica e a clínica era o que eu queria para minha vida. E acabei deixando a cirurgia, a ortopedia, né, que era o que eu imaginava no começo, para trás. E aí eu, logo
pela semiologia e pela clínica, né? Eu acho que muita gente também faz isso. A cardiologia é o que mais aparece, né, na cabeça, assim. Porque, pô, é o mais comum das condições do ambulatório, de um pronto atendimento, de casos mais graves, de doenças que mais matam no mundo, a doença cardiovascular. E estudar cardio era muito legal. Eu gostava muito, né? Não sei o que vocês acharam. Às vezes a pessoa nem gosta muito, mas quando vai estudar, entende os mecanismos, as coisas fazem sentido. Cardiologia é uma das especialidades que a gente tem que as coisas são mais protocoladas e mais estudadas, então parece que você está num mundo muito científico, assim, né? Tudo foi muito testado, então eu falei, cardiologia é uma área que me atrai muito. E aí eu fui, né, com a proposta de fazer clínica e cardiologia, já sabendo mais ou menos, clínica com certeza e cardiologia era bem provável, até o meu 5º ano, mais ou menos. E aí, no 5º para o 6º, foi quando eu tive de novo um pouco mais de racionalidade, assim, em relação ao futuro. E aí, o que eu comecei a pensar primeiro é na rotina. Então, eu acho que eu ia gostar muito da parte da cardiologia, né? É uma das áreas que, dentro da geriatria, eu gosto muito. Só que o dia a dia de um cardiologista, muitas vezes, ele é parecido, né? Então, assim, hipertensão, doença coronariana, insuficiência cardíaca. Então eu vi que parecia ser muito a mesma coisa o tempo inteiro, né? Não desvalorizando a profissão, longe disso, mas eu digo assim, era uma rotina do mesmo caso, né? Sai um hipertenso, entra um hipertenso, o outro entra em insuficiência cardíaca, depois volta um paciente que eu tenho que olhar a coronária. Então assim, era muito isso. E eu gostava muito da clínica. Então parece que eu não queria me fechar e ficar vendo só uma coisa da clínica. Embora a cardiologia seja muito ampla, eu queria ver outras coisas também dentro da minha rotina. E aí, um outro ponto que chamou a atenção é que hoje, você fazer clínica, 2 anos de clínica, depois 2 anos de cardiologia, acaba te exigindo alguma coisa a mais hoje na cardiologia, né? Hoje você ser, né, entre aspas, assim, simplesmente um cardiologista no mercado de trabalho, às vezes você está um pouco atrás de um cara que já fez uma residência de ecocardiograma, já fez uma residência de arritmia, já fez uma residência ali, ou um fellow em insuficiência cardíaca, ou de coronária, né, hemodinâmica. Então eu falei, são 2 anos de clínica, 2 de cardiologia e mais, pelo menos aí 2, talvez, de uma sub dentro da cardiologia. Então já vão ser 6 anos da minha formação. Será que é isso? Fiquei um pouco já na dúvida. Segundo ponto, o mercado de trabalho tem hoje, eu acho que igual eu te comentou, né? Eu acho que o cara bom sempre vai ter o espaço. Né? Então eu falei, cardiologista tem muito mercado. Mas o cara bom de São Paulo continua atendendo muito em São Paulo porque o cara é bom, né? Ele encheu o consultório dele porque ele é bom. Mas eu vou ser um cardiologista, eu vou chegar em Uberlândia. Tem muito cardiologista. Mas se você for uma pessoa que se destacar naquela área, vai ter muito. Só que eu entendia que a disputa era um pouco mais acirrada na cardiologia, porque tem muito cardiologista, né? Tem muita vaga de residente de cardiologia, então tem muita gente boa sendo formada todo ano. Então o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e ia me exigir subespecializações. Então esse foi um ponto que eu comecei a pensar. E aí, por outro lado, foi quando eu comecei a olhar a geriatria. Né? A geriatria tinha algumas coisas que me atraiu muito. Né, que eu brinco até com os alunos, né, que é uma clínica do idoso, né, só que não é uma clínica do idoso, é uma clínica específica do idoso, né. Então, da mesma forma que a gente fosse fazer 2 paralelos, assim, tem a pediatria e eu vejo a geriatria, né, são extremos ali, em que é uma clínica, igual a pediatria, uma clínica voltada para a criança. A geriatria também é uma clínica voltada para o idoso, mas com várias peculiaridades, né. Então, eu comecei a ver essa parte da geriatria com outros olhos. Primeiro porque eu conseguiria fazer muita coisa diferente. Isso hoje é o que eu mais gosto na minha rotina, né? Acabo de atender um idoso que é totalmente funcional, independente, paga as contas, pega Uber, tem Instagram. Acaba de sair um idoso ali, vem, por exemplo, um idoso que é acamado, que é totalmente dependente de cuidados. Ou que tem que fazer uma visita domiciliar, por exemplo. E aí acaba esse idoso, a consulta, vem um outro paciente que eu estou acompanhando a insuficiência cardíaca dele. Acaba aquele paciente e vem um outro que tem, por exemplo, uma doença inflamatória intestinal. Então, às vezes eu acompanho junto com outro especialista, mas é legal porque a minha rotina, ela não é igual. Né? Então, eu tenho perfis de pacientes muito diferentes, então não fica uma coisa muito monótona, sabe? E isso foi uma coisa que fez eu mudar um pouco da cardio, porque eu acho que a cardio, ela acaba tendo um perfil de paciente que é muito parecido, e a geriatria é muito diferente, né? Os idosos são muito diferentes. Você pegar, por exemplo, eu converso bastante isso. Você pegar um paciente de 40 anos, imagina um paciente de 40 anos.
possivelmente a sua imagem e a que o Jonathan pensou foram muito parecidas de uma pessoa de 40 anos. Imagina um vô de 80. Eu posso pensar um vô de um jeito, né? Um vô que a gente brinca, né? Você outro. Então, assim, isso é legal porque eu não sei o que vai estar no consultório quando o paciente marca uma consulta. Agora, um paciente de 40, 50 anos, a chance de ser um perfil muito parecido é muito grande. Então, isso foi o que atraiu muito na geriatria e, pô, uma consulta é focada em uma coisa, outra consulta é focada em uma coisa totalmente diferente. E associado a isso, o mercado de trabalho e o envelhecimento da população, eu vi que era um futuro promissor, né? Agora, não sei se vocês viram esse último censo que saiu, né? Que colocaram ali que 10% da nossa população já tem mais de 65 anos. Nossa. E quando você faz ali uma correlação, né, entre o número de idosos e o número de geriatras, ainda é muito baixa. Então, falta especialista para essa população que exige muita coisa diferente, né? Não é simplesmente uma clínica do idoso, é uma clínica específica do idoso, né? Com manejo de medicações, com prevenção, com cuidados de queda, coisas que muitas vezes um generalista, um médico, mesmo com especialidade, mas que não é um geriatra, talvez não tenha ali o feeling para perceber, né? Igual, às vezes eu também não tenho para um detalhe dentro da cardiologia, né? Isso faz parte das especialidades. Então, mais ou menos foi isso. Assim, foi uma outra visão um pouco mais racional que eu vi dentro da medicina, sabe? Que eu queria clínica e eu falei, ó, geriatria tem um mercado que parece um pouco mais promissor do que as outras especialidades, né? Embora seja um mercado que daqui para frente a gente vê, né, que está aumentando a busca por residência, por formação nessa área. E além disso, eu vi que eu ficaria mais feliz com essa variabilidade de perfil de paciente, sabe? Então foi mais ou menos essa a ideia quando eu escolhi a geriatria. Nossa, muito legal. E essa questão de estar expandindo o mercado, estar vindo mais profissionais, às vezes eu acho que, por exemplo, a sua especialidade até atingir ali um nível que seja preocupante vai demorar muito tempo, porque até paciente, sei lá, cardiológico, assim, de paciente cardiologista. Cara, tem tanta gente com problema cardíaco que nem os cardiologistas que já existem estão dando conta de promover a saúde da população. Então, para chegar em geriatria ou outras especialidades que são mais nichadas, assim, vai demorar muito tempo, porque é gigantesca a necessidade de saúde aqui no Brasil, né? Sim, e a população está envelhecendo, né? Sim. Isso é bom. E, sim, pra mim é muito bom. Eu espero que continue e eu tô aí pra isso, né? Pra viver até os 150 anos. Tendo cabeça Esse e saúde, é isso que vai. A cabeça boa ali é o que... E, assim, você já até comentou sobre isso, mas existem idosos saudáveis? Porque os idosos que a gente tem contato, cara, que Deus os tenha, porque, cara, é difícil. É que a gente tá no hospital, né, cara? Eu ia falar isso, cara. Que às vezes a gente faz uma análise muito baseada numa bolha que a gente vive, né? Então, pô, você perguntar às vezes para um médico que atende só consultório particular, a bolha dele é muito diferente do cara que tá lá no SUS, né? Então, isso é difícil, que às vezes a gente faz algumas generalizações. Mas tem, cara, inclusive já contando, né, um relato disso, na minha residência lá de geriatria, na USP de Ribeirão, a gente tinha vários ambulatórios, né? Nós tínhamos vários ambulatórios. E, inclusive, um dos ambulatórios era a gente chamava, né, idosos de alta dependência, que eram idosos muitas vezes acamados, usuários de dispositivo, por exemplo, sonda para se alimentar, sonda para urinar. E, por outro lado, a gente tinha um ambulatório que chamava de super idosos, né? Então, por um lado, a gente tinha o de alta dependência e o outro era um ambulatório que chamava super idosos. E esse de super idosos, a ideia desse ambulatório eram idosos com mais de 80 anos e que eram funcionais. Então, eu atendia paciente no SUS, né, isso era SUS, de 103 anos, por exemplo, que foi na consulta de Uber. Que legal. Cara. Então, era legal esse ambulatório, porque você sai um pouco dessa bolha, né, de que o idoso mais frágil, mais limitado, claro, limitações eles têm, né? Mas o que a gente conversa muito é envelhecimento não é doença. Então, claro, aumenta o risco de doenças, mas você... porque atingiu 65, 70 anos, você não vira um doente por causa disso, né? Envelhecimento é um processo natural da vida, com fases boas e fases ruins, igual quando você foi adolescente, quando você fez 30 anos, 40 anos, 50 anos, né? Então esse ambulatório é legal, assim, é uma experiência que eu acho que outras pessoas tinham que ter, sabe? Dentro da geriatria, eu tive por causa da geriatria, mas
você via esses pacientes que eram totalmente funcionais, né? Totalmente independentes. Aí chegava lá, 90 e tantos anos. O que o senhor toma? Ah, losartana. 50 Mas só? miligramas. Só remédio para pressão aqui. Aí você olha e fala, não é possível. Inteiraço. Então é legal, Melhor isso que é a legal. gente, assim, Pô. sabe? Bacana. E eu quero já explorar mais pra frente essa parte da residência lá, mas você fez a clínica em Uberlândia. Geralmente quem a gente tem chamado aqui tem feito ou Rio de Janeiro ou São Paulo. Como que é o perfil da clínica médica lá em Minas, então? Muda, você acha? Tendo contato com colega e tudo Tá. mais? Então, depois que eu terminei a faculdade em Campinas, né, um dos lugares que eu mais queria voltar era justamente Uberlândia, né? Eu já tinha feito o ensino médio lá. Na época, o meu irmão, ele era acadêmico da UFO, né, da Federal de Uberlândia, então ele era interno lá. E meus pais moravam próximos. Então eu já tinha ficado muito tempo fora e falei, ó, voltar para Uberlândia é um centro muito bom, tem uma residência muito boa e essa parte familiar sempre foi uma coisa que eu tive muito, assim, de ficar próximo, né, dessas pessoas, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. E aí, quando eu fui para Uberlândia, eu não tinha muito informação, né? A gente, quando faz faculdade aqui, né, aqui, digo assim, eixo São Paulo, a gente acaba ficando muito São Paulo. focado, assim, né? Como se o centro aqui fosse melhor, a gente tivesse mais oportunidades, e às vezes eu acho que a gente acaba desvalorizando outros locais por desconhecimento, né? Uhum. Tem muita faculdade boa de clínica que eu tive contato com residentes do Nordeste, por exemplo, Ceará, tive vários colegas de residência de lá, que o serviço, tudo que ele me contava, né, pela experiência, era muito boa, e às vezes a gente não tem nem noção, né, de como é, e fica focado aqui em prestar uma prova de São Paulo, sendo que tem várias outras provas no Sul, do Nordeste, Minas, né, tem vários outros lugares aí fora desse eixo São Paulo propriamente dito. Então, quando eu voltei, foi muito por essa parte de ficar mais próximo da minha família, mas eu já sabia que era um hospital tradicional, grande, SUS, e meu irmão era da faculdade, né? Então ele era no interno. Então a gente conversou bastante e a gente já conhecia, né, o perfil da faculdade. E fui para Uberlândia, né? Fiz a residência de clínica em Uberlândia. E o que eu mais gostei da residência, e eu acho que isso é uma coisa que eu converso muito com os internos, que a gente precisa ter muita noção do que a gente espera da residência, sabe? Porque, por exemplo, o que eu queria da minha residência? Eu não queria ficar simplesmente tocando o serviço. Não queria isso, né? Então, você vai num hospital, você vai atender, fazer enfermaria, UTI, tudo, e vai atender muito, vai pegar a mão. Tá, mas eu vou pegar a mão, né, que a gente brinca, mas a custa do quê? De aprendizado teórico, eu vou ter discussão de caso, é um ambiente acadêmico ou não? Então, quando eu fui prestar uma residência, da mesma forma quando eu prestei para medicina, eu sempre procurei algo fosse acadêmico, né? Então, hospital escola, que tivesse um sistema tradicional, assim, já mais estabelecido. Então, isso foi uma coisa que me motivou muito a ir para a UF, porque eu sabia que lá era um ambiente muito acadêmico, né? Então a gente tinha discussões de caso toda semana, né? O residente, a gente toda semana algum residente, tanto R1 quanto R2, fazia alguma apresentação de algum caso da clínica médica, os professores participavam, e eu não senti que eu tomei conduta baseada em vozes da minha cabeça em nenhum momento, sabe? Então isso era legal porque eu sempre tinha algum chefe para discutir e para ter orientação. Então, apesar de ser um serviço grande, né, com mais de 500 leitos, a UFO é referência da região, divide parte ali do Triângulo Mineiro com Uberaba, né, que tem a Federal do Triângulo Mineiro. Então, drena uma população muito grande. Então, eu sabia que eu teria muita oportunidade de aprendizado. Mas eu não queria só isso, né? Senão eu pego um hospital em São Paulo aqui, eu também teria talvez muito paciente para atender. Mas será que eu teria a preceptoria que eu tive? Então, isso é uma coisa que eu sempre converso com os alunos. Porque, eu quero pegar a mão. Beleza, você vai pegar a mão. Só que a parte acadêmica sempre me interessou, sabe? Então, eu queria entender, você tem que fazer isso. Mas por que eu tenho que fazer isso, né? Estudava, tinha base para referência, mas eu tinha muita discussão. Então, todos os lugares que eu passei, a gente tinha discussão de todos os casos da enfermaria, né? Dependia do cenário que você estava, mas a gente sempre teve muita preceptoria. Então, Uberlândia, eu tenho muito orgulho de falar da residência que eu fiz, lá dos amigos que eu fiz durante a residência, dos chefes,
Porque foi onde eu virei médico. A gente sai muito cru, né, da faculdade. E eu tive muita sorte, assim, de ter feito, né, de ter conseguido passar e ter voltado para Uberlândia, porque eu vi que toda a minha base médica que eu tenho hoje foi muito pela minha residência de Uberlândia. Né? A Federal de Uberlândia é uma faculdade muito tradicional, com professores muito bons, preceptores muito bons, tem um carinho muito grande. E eu acho que isso é uma coisa que tem que passar na cabeça, sabe? O que você quer? Eu tenho um amigo próximo, assim, que na época, ele hoje é ginecologista. E aí isso me marcou muito a pensar nisso, na época. Ele formou um pouco antes de mim, e ele fez Uberaba. Na época fez faculdade de Uberaba, e aí ele queria ginecologia e obstetrícia. E onde ele mais queria passar era o Pérola Byton, né, que é a referência do Hospital da Mulher no Brasil. E aí ele saiu de Uberaba, foi para São Paulo, passou na prova, prestou a prova do SUS, né, passou tudo. Durou acho que 3, 4 meses no Pérola Byton. Teve todo o estresse de São Paulo, né, um mineiro que saiu lá de Uberaba para trabalhar em São Paulo, mas o que ele mais percebeu, que ele viu que não era o que ele queria, era o fluxo. Então ele falou, cara, lá o hospital é gigantesco, né? Você faz não sei quantas cesáreas, você faz não sei quantas esterectomias. Só que assim, é uma paciente na sala, você tá tendo que induzir o parto, porque já tem outra, o professor quer que você faça o negócio. Mas aí, a gente discutia partograma, discutia as possibilidades. Eu falei assim, a gente não tinha muita discussão de protocolo, porque você não tinha tempo. Então era uma grande tocação de serviço. Eu não sei como é hoje, né? Talvez estou falando a visão que ele teve, né? Sim. Mas isso me marcou muito, que ele falou, cara, não era isso que eu queria. Então eu preferi voltar para Uberaba, fazer uma residência num hospital menor, que eu via menos paciente, só que eu operava e eu tinha preceptoria. Então a gente tinha discussão, em todos os casos eu tinha professor. Então não é porque você é médico que você vai sair tocando serviço, né? Você está em aprendizado, né? Eu entendo que a residência tem que ter a preceptoria. Então, quando ele me falou isso, eu pensei muito, né? Então, eu falei, vou para São Paulo? Vou, mas eu quero um hospital que seja acadêmico, um hospital escola. E a Uberlândia tinha muito esse perfil, sabe? Então, foi mais ou menos isso que eu tive, assim, de experiência que me marcou bastante na residência de clínica, assim. Vai muito alinhado com o que eu tenho também na minha cabeça, isso daí. Que às vezes você vai falar, realmente, você vai pegar a mão, porque você tá atendendo o paciente pra caramba e tá tocando serviço. Só que o quanto de vício que não tem ali, que na verdade você tá dando as famosas tigradas ali, né? Aprender de orelhada, às vezes tem problemas, né? E aí pode ser que não seja realmente o melhor naquela situação e, diminuir um pouco a trocação de serviço pra você conseguir estudar. Você falou, essas discussões são muito ricas e é o que eu tenho pensado, assim, pro meu futuro. Eu quero uma instituição com um volume ok, que eu tenha contato com várias especialidades, porque eu ainda não fechei 100% o meu R3, né? E eu queria ter esse contato com outros ambulatórios, né? Para até ver o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu penso mais para frente. Mas, ao mesmo tempo, eu quero me formar um bom clínico, que tenha um bom embasamento e que eu consiga realmente estar ali estudando e absorvendo as coisas dos preceptores mesmo, né? Então, não sei se eu estou idealizando muito serviço, né? Não, mas assim, eu acho, cara, que as pessoas, elas tem que sempre pensar nisso, sabe? Tomar uma ideia, uma conduta que seja mais racional. Porque essa conduta foi a minha, né? Foi o que eu penso da medicina, né? Eu queria fazer o ambiente acadêmico porque o meu perfil de medicina é o que eu quero fazer, né? Esse é o meu estilo que eu propus. Agora, não acho errado. O cara, eu quero operar. Eu quero ser um bom cirurgião. Então, eu acho que a residência é o período de operar ao máximo. Então, eu vou pegar um hospital em São Paulo gigantesco, que tem o maior número de casos, vou abrir barriga, vou fazer tudo que precisa, quero pegar a mão, quero operar. E a parte acadêmica? Não, isso é uma parte que eu consigo ver depois. Perfil de cada pessoa, sabe? Eu só acho que as pessoas, elas precisam ter meio que isso em mente quando ela for prestar uma residência, né? De saber o que ela tá... Qual que é o seu objetivo? Eu quero atender e pegar a mão de clínica e tocar serviço. É uma forma, né? Não acho que tá errado. Talvez não era a que eu propunha, né? E uma coisa que eu acho que você falou que é legal, cara, que isso eu vi depois, né? E foi até legal para fazer o contraponto com a minha residência de geriatria da USP de Ribeirão. Em Uberlândia, as especialidades básicas, né, que a gente pode chamar assim, elas são ainda, né, mais fortes do que as especialidades. Então, o que eu quero falar assim? Por exemplo, de especialidades clínicas. A gente tinha a nossa enfermaria de clínica médica, mas tinha pneumo, tinha gastro, tinha cardio, tinha endócrino. Só que
o serviço de clínica médica, ele era o principal. Então, isso é legal porque, por exemplo, comparando com Ribeirão Preto. Ribeirão Preto tem a equipe de clínica médica, beleza. Só que as especialidades são muito fortes em Ribeirão Preto. Então, o chefe da cardio é o chefe da insuficiência cardíaca e aplicou a diretriz. O cara da endócrino é o chefe do osteometabolismo do Brasil. Então, às vezes, isso limita um pouco o cara da clínica. Vou dar um exemplo. Uberlândia. Chegou um paciente, suspeitei de meningite. Discuto com o chefe, punção de líquor. Eu vou lá, junto com o meu preceptor, punciono o líquor. Função do clínica médica, R1 que fazia isso. Tô suspeitando aqui de um derrame pleural. Faço um teste, avalio, vou lá, tórax-centese, e é isso. O Ribeirão, por exemplo. Experiência que meu irmão tá lá agora e eu tive lá, né, na época da minha residência de geriatria. Vem um paciente com suspeita de meningite. A clínica acabou de fazer a suspeita. Quem que funciona líquor? A neuro. E tem um caso aqui, por exemplo, na enfermaria de clínica de Uberlândia. A gente chegou, acho que é uma nefrite lúpica. Pô, enfermaria de reumatas, eu tinha 2 pacientes internados. Não tinha mais leito no hospital. Quem que fazia pulso nesse paciente? Corticoide, imunossupressor. A gente da clínica. Ribeirão, chega um paciente desse, é da reumato. Então, esse é um outro ponto que eu acho que contribuiu muito para a minha formação. Porque as especialidades em Uberlândia, elas têm um grau de importância, mas são serviços um pouco menores do que a clínica médica. Então, a nossa clínica, a gente tinha o maior número de residentes e a gente controlava muito. Então, a gente tinha paciente que era da gastro. Mas por que não estava com a gastro? Porque a gastro tinha menos leito, tem menos residente. Então, ficava com a clínica. E esse caso aqui que era da endócrino? A endócrino está lotado, não tem paciente para aceitar. Então, foi com a gente. Entendeu? Isso tinha para outras especialidades. Cirurgia, por exemplo. Na cirurgia, as especialidades cirúrgicas eram fortes, mas menos. Então, a cirurgia geral operava muito. Agora, é diferente de Ribeirão, né? Então, às vezes o serviço tem esse perfil também. Né? Então, eu fui muito feliz porque em Uberlândia eu vi que a clínica médica, a gente aproveitou o máximo da clínica médica. E quando eu fui para Ribeirão, eu fui como geriatra. Então, eu já estava na minha área de um serviço que era referência. Né? Não que o serviço de clínica de Ribeirão seja ruim, não é isso que eu estou querendo falar, né? Tô querendo falar que, assim, em Ribeirão, ele acaba sendo um pouco mais limitado, sabe? Então, quando você vai para um grande centro que tem grandes especialidades, isso, às vezes, limita um pouco a clínica médica, porque você acaba tendo que dividir mais o paciente com outras especialidades. Então, isso é uma coisa que eu descobri vivendo lá, né? No dia a dia. E fez muita diferença, né? Porque eu tive muito mais contato com alguns pacientes que talvez em outros hospitais eu teria um contato mais à distância, sabe? A gente vai lá, acompanha em conjunto e tal, mas você não põe tanto a mão na massa. Então, Uberlândia, fica a dica aí. Quem quiser Uberlândia, muito bom. A residência lá é... Quantas vagas de clínica são por ano? Se eu não me engano, nós éramos em 11 residentes de clínica. E no R1 rodam residentes de outras especialidades, né? O da dermato roda no R1, o da neuro roda no R1 e o da infecto também. Então, acho que eram mais ou menos, no final, somavam aí outros residentes, sabe? Mas era um serviço grande, assim, mas que era muito bem estruturado. Uma prova legal de fazer, assim, vale a pena. Quem tem interesse em clínica médica, Uberlândia, vou fazer a campanha aqui pro Triângulo Mineiro. Legal. Comer pão de queijo. Sim, fugiu um pouco daqui do nosso eixo São Paulo. Sim. Né, que tem trazido só o pessoal. É excelente isso. O bom da nossa experiência de ter um podcast é que a gente tá tendo contato com muitos médicos que tiveram experiências únicas assim. E, por exemplo, você destoa muito da média que veio aqui, que é a galera que faz residência pra cá. Aí quando tem uma pessoa que fez residência longe e é uma boa residência, a nossa mente expande pra uma possibilidade que até ontem não existia, por exemplo. Isso é muito da hora. Poder passar isso pro pessoal, acho que é o principal motivo da gente estar fazendo isso aqui também, né? Exato. A gente aproveita, mas não é só pra gente isso aqui, né? Exato. Fica mais legal. E aí, então, você terminou lá na clínica médica em Uberlândia, foi para Ribeirão. Como que é a residência da geriatria? Então, quando eu já fui para a residência de clínica sabendo que eu queria geriatria, né? Então, eu já decidi ali no final da faculdade. E até tem o serviço de geriatria em Uberlândia, mas ele é um serviço mais limitado, assim, né? Tem menos ambulatórios, menos enfermaria. Então, eu acabei... logo que eu entrei na residência, um dos meus pontos que eu mais olhei foi Ribeirão Preto. Né? Primeiro, pela proximidade, né? Não era uma cidade tão distante ali de Uberlândia.
E era um serviço já muito bem estruturado, né? Inclusive, o chefe da geriatria de Uberlândia, né, o chefe do ambulatório, ele tinha feito a USP Ribeirão. Então, ele falou, olha, lá é um grande centro e foi onde eu mais foquei. Eu cheguei a passar em outros locais, né, na Unicamp e em São José do Rio Preto. Foram as outras faculdades que eu também, os outros hospitais que eu passei na época. E São Paulo eu sempre deixei bem em segundo plano, assim, acho que eu fui cada vez ficando mais desanimado de vir para São Paulo, sabe? No começo eu prestar vestibular, não, vamos para São Paulo. Aí depois você fala, residência de clínica, aí você fala, será? Aí então assim, eu sou de Minas, né, cara? Eu quero gastar 5 minutos da minha casa até o hospital. Então isso me pesou muito. E aí quando eu fui prestar a geriatria, Ribeirão foi um grande centro, assim, até tinha passado em Campinas, mas o maior serviço e o serviço mais tradicional, mais estruturado, foi o de Ribeirão Preto. E lá como que funciona, né? Geralmente, o que varia um pouco entre os serviços da geriatria é a proporção entre ambulatórios e enfermaria. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, mais prático do dia de vocês. O contato que eu tive com residentes de São Paulo, por exemplo, a Unifesp, parece ser mais ambulatório e um pouco menos de enfermaria. Já a USP de São Paulo parece já ser um perfil mais de enfermaria e menos de ambulatório. E Ribeirão, quando eu fui conversar, né, com os professores para conhecer, assim, professores que já conheciam de Ribeirão, né, eles falaram que era um sistema meio misto. E realmente era isso que a gente tinha, né? A gente passava alguns meses, tanto do R3 quanto do R4, em enfermaria de geriatria, mas a gente tinha muito ambulatório. E lá era legal que a gente tinha ambulatórios dentro do HC, então acabavam sendo ambulatórios de uma complexidade, às vezes um pouco maior, né? E aí tinha um ambulatório de alta dependência, que eram aqueles idosos que eu comentei que eram mais amados, mais limitados. Tinha o ambulatório de geral, da geriatria, de segmento mesmo de idosos com comorbidades. Tinha um ambulatório que a gente chamava de triagem e retorno rápido. Então, era aquele paciente que internou na enfermaria. Precisa voltar para a gente checar um hemograma. Então, ele voltava nesse ambulatório. Ou, às vezes, paciente que vinha da rede para fazer alguma triagem, ele ia para esse ambulatório e a gente via, é um idoso frágil. Precisa ir para tal ambulatório. Não, é idoso geral aqui, dá para acompanhar no ambulatório tal. E o outro ambulatório de demências. Então, a gente tinha um ambulatório específico disso. Só que, além de ter o ambulatório dentro do HC, a gente tinha um ambulatório em um centro de saúde escola, que é como se fosse um posto de saúde. Uhum. Só que era um posto de saúde muito vinculado ao HC. Então, assim, tinham várias especialidades clínicas dentro desse posto de saúde. Então, tinha endócrino, cardio, otorrino, por exemplo, e os chefes eram do HC, só que era um perfil totalmente diferente do paciente, que era um perfil de um pouco mais baixa complexidade. Então, às vezes, a gente pegava paciente de lá e mandava para o HC. Ó, o senhor precisa acompanhar lá, porque você precisa de uma ressonância, precisa de um exame que aqui vai demorar mais. Lá no HC a gente consegue mais rápido. Então, foi legal que eu tive a visão de um lugar mais geral, de SUS, com um perfil de pacientes, às vezes, com uma comorbidade um pouco mais leve, e o perfil dentro do HC, que aí já exigia um perfil de pacientes com mais comorbidades, com mais limitações. Uhum. E associado a isso, a gente tinha a nossa enfermaria de geriatria, né? Outras coisas que a gente teve durante a residência que eu acho que eram muito interessantes lá. A gente tinha alguns estágios, né? Nós tínhamos alguns estágios da neuro. Então, isso foi muito legal, que foi um dos ambulatórios que eu mais aprendi. Por exemplo, demência, distúrbios neurocomportamentais, distúrbios do movimento, foi muito no ambulatório da neurologia. Então, a gente, como geriatra, né, como R3 da geriatria, a gente passava nesses ambulatórios. Então, complementava bastante, principalmente essa parte mais cognitiva, que foi uma parte que eu sempre tive bastante interesse, né, nessa parte de avaliação cognitiva. Também tem um estágio de paliativos. Isso a gente acaba passando tanto no R3 quanto no R4, no estágio propriamente do paliativos. Uhum. Mas a nossa enfermaria tinha muito perfil de cuidados paliativos, muitas vezes, né? Então, a gente tinha aquele idoso que internava muito para controle de sintomas, para manejo de qualidade de vida. Então, isso também tinha. Então, no geral, assim, foi uma experiência muito boa, né? A residência. Você já vai pelo nome, esperando, né? Como que seria. Mas é um serviço muito bem estruturado, né? A gente tinha os docentes, tinha os contratados, que a gente chamava, que eram os preceptores. Uhum. E foi muito legal, assim, né? Eu acho que eu consegui completar a clínica que eu tinha, levei uma base dessa parte da enfermaria,
mas aí lá eu tive as orientações para aprimorar o cuidado do idoso mesmo, né? Então foram 2 anos assim que aprendi bastante coisa e foi uma residência que fez uma boa formação, sabe? Senti que eu saí bem preparado pelas oportunidades que você tem, porque era um serviço que tinha de tudo um pouco. Então eu não deixei de ver enfermaria, não. Eu tinha muita enfermaria e ambulatório, tinha muito ambulatório, sabe? Então isso foi interessante. Nossa, muito legal. É legal trocar essa ideia, porque considerar alguns fatores até para tomada de decisão de uma residência, essa parada de ambulatório e de enfermaria, a quantidade, eu nunca nem tinha pensado nisso, e é realmente uma coisa importante a se pensar. Então você tem uma mão muito boa de hospitalista, assim, né? Você fez clínica médica, depois você fez geriatria num grande centro, então eu imagino que você consiga lidar com casos mais sensíveis, assim, mais extremos, né? Como que é a sua vivência hoje baseada nisso? Tá, desde da época principalmente da residência de geriatria, foi quando eu comecei a trabalhar um pouco mais fora. Né? Na época da clínica acaba tendo uma rotina um pouco mais pesada, então você acaba trabalhando um pouco menos, né? Só que durante a residência de geriatria foi quando eu comecei a trabalhar um pouco mais em alguns hospitais. A gente tinha alguns chefes que montavam escalas de alguns hospitais, foi quando eu acabei trabalhando. Então hoje eu acho que o grande diferencial que eu tive da formação foi juntar a clínica agora com a geriatria, principalmente daquele idoso que o pessoal tem muito medo, né? Às vezes, nossa, mas você viu aquele idoso que chegou com grandes comorbidades? É a pessoa que a gente tem hoje mais segurança até, né? Porque você conhece, você sabe o que você precisa ver, até que ponto dá para você tentar medidas muito invasivas, até quando não dá. Você tem uma visão muito geral disso, né? Então hoje a minha rotina basicamente é consultório, aí é o que eu mais gosto, assim, a minha rotina, o que eu mais gosto é o consultório, mas outra coisa que eu já faço há algum tempo é a enfermaria. Então eu ainda trabalho numa enfermaria em Ribeirão Preto, que foi a enfermaria que eu fiquei, né, durante a residência, então uma vez por mês eu vou para lá, e é um perfil muito legal lá, porque é um hospital SUS, e o perfil de pacientes que internam é um perfil geriátrico e muito paliativo. Então é legal assim o serviço, são de ex-residentes ou de residentes do HC, então os pacientes são bem manejados, seguem alguns ambulatórios de especialidade, isso é legal. E tem esse segmento lá como hospitalista, assim, né, como intercorrência de enfermaria, muitas vezes. E aqui, né, eu também faço parte da equipe de clínica da Santa Casa de Jacareí. Então eu fico ali pelo setor da clínica, principalmente para manejo das intercorrências de enfermaria. Então esse é um trabalho que eu tenho mais regular aí toda semana. Então assim, a gente consegue pegar a mão, sabe? Mas é tudo um aprendizado, né? Você vai evoluindo, pegando casos diferentes. Mas hoje eu acho que o que eu percebo de mais diferente é que eu não fico mais tão assustado igual antes eu ficava, né? Pô, na clínica vinha um paciente idoso, você já não sabia muita coisa, né? Então acho que a geriatria foi legal, que ela te ajuda a entender o idoso e o que você precisa fazer em cada contexto, né? Quando que você consegue abordar tal coisa, e você acaba juntando isso com a clínica, né? Então você tem a base da clínica, mas você consegue individualizar muito. Eu acho que a palavra da geriatria é individualizar, né? É você perceber que, às vezes, aquela conduta encaixa para uma pessoa mais jovem, mas para idoso, às vezes, é um pouco diferente, né? Então você não pode ser tão agressivo, às vezes você tem que... É o momento de ser um pouco mais agressivo. Então, essa linha do idoso, eu acho que foi o que eu mais gostei, assim, né? Foi o que mais talvez seja o meu diferencial da clínica, né? Para esse manejo como hospitalista. Eu acho que esse foi o ponto mais diferente, assim. De maneira leiga, assim, eu vejo... Não sei, posso falar muita besteira agora. Mas eu acho que tem especialidades, e a geriatria se encaixa nessa, que se você não tiver uma mão boa para casos difíceis, você pode ser substituído, né? Não sei. Porque, por exemplo... E eu acho que isso é o grande diferencial de, por exemplo, eu vou procurar um geriatra porque eu tenho confiança que ele vai lidar com o meu familiar de uma maneira que ele sabe o que ele está fazendo. Porque senão eu poderia simplesmente pegar uma pessoa que fez uma pós que não tem tanta vivência hospitalar. Aí é uma grande diferença, né? Como é a formação, né? De cada pessoa, né? A residência, você acaba tendo uma vivência muito maior do que uma pós. Então a gente tinha uma carga horária muito grande, né? Então, significa que todo mundo que fez residência é melhor do que o cara que fez a pós? Não acho que é isso, mas com certeza o cara que fez a residência, ele teve mais substrato para ser melhor.
Se ele aproveitou isso, aí são outros 500. Mas que ele ficou ali trabalhando em uma carga horária pesada, teve mais contato, porque às vezes após tem contato uma vez por mês, é menor, né, esse contato. O cara pode estudar muito e compensar isso de alguma forma, mas teoricamente você pensar, pô, pega um cara na residência que estudou muito, pega um cara na pós que estudou muito. O cara da residência, muito possivelmente, é um cara que acabou tendo uma vivência maior, né, geralmente prática, principalmente, né. E uma coisa legal que você falou, que a gente conversava muito com os chefes lá da residência de geriatria. Porque a gente precisa ter uma mão de clínica boa. Porque senão o que a gente começa a fazer? Encaminhar paciente, né? Então vai pro geriatra. Aí o geriatra fala, esse aqui precisa de um cardio. Esse aqui precisa de um pneu, né? E esse não é o ponto. Até então eu tenho que mandar pro cardio, eu tenho que mandar pro pneu, pro endócrino, aquele caso que é grave, né? Ele é especialista para isso. Não é para ele ficar vendo um caso de uma insuficiência cardíaca em que tá relativamente compensado, uma classe funcional boa. Isso eu mesmo faço. Porque senão não vai ter o espaço geriatra, né? Então, se ele ficar encaminhando todos os pacientes, ele perde esse espaço. Então, eu acho que o grande diferencial do bom geriatra é centralizar um pouco esse cuidado e saber o momento certo de conversar com outras especialidades. Porque é aquilo que vocês já viram no ambulatório, né? É o idoso que vem com 3 prescrições diferentes. O pneumo fez uma, o endócrino fez outra, o cardio fez outra. Mas o pneumo não viu o que o cardio escreveu? Não viu. Então, acho que muitas vezes o geriatra ele vai ser a figura mais importante para centralizar o cuidado. E na prática mesmo, muitas vezes as pessoas acompanham com mais de uma especialidade, sendo que não precisaria. Sim. Né? Então, o que você acompanha com pneu? Porque eu tenho uma asma. Aí você olha, uma asma leve, que a gente tem condições clínicas, né, pela clínica médica que a gente tem, de conduzir esse paciente. Então, eu vou mandar para o pneu no caso de uma asma grave, né, que vou ter que fazer imunofenotipagem, usar imunobiológico, isso é a área dele. Eu acho que ele se preparou para isso, né, para tratar a asma leve, o cara da clínica está preparado para isso, né. Então, acho que o legal da geriatria é justamente ter esse feeling, né, de saber que é uma especialidade que vai centralizar o cuidado do idoso e que a ideia é tentar evitar polifarmácia, evitar aquele tanto de gente, né, muita gente mexendo em prescrição ao mesmo tempo e às vezes direcionar para o cara que precisa, né, ó, eu acho que a senhora precisa agora de um cardiologista, nós vamos acompanhar em conjunto, entre em contato com o cardiologista, passa o caso. Então, acho que essa é uma visão que as pessoas estão começando a ter, né? Às vezes do geriatra como um centralizador ali do cuidado, né? Fazer um gerenciamento das comorbidades, né? E às vezes até facilitar, paciente de vários médicos, vai um médico só. Então a clínica, com certeza, o que você falou é importante porque a gente precisa ter mão de muita coisa, né? Faz sentido. Você falou realmente, era uma coisa que eu estava até pensando agora, do idoso polifarmácia, né? Que eu acho que quanto mais você passa em especialidades que não se comunicam, ou os especialistas, na verdade, que não se comunicam, maiores as chances de você conseguir ali errar uma mão num medicamento que talvez esteja interferindo com outro e talvez surja um sintoma a partir disso. A famosa cascata iatrogênica. É, a cascata iatrogênica, exatamente. E aí eu acho que o papel do geriatra é extremamente importante a partir disso, né? Que você puxa para você e fala, ó, vamos analisar aqui. Traz suas 5 prescrições, traz aí sua caixa de medicamento. A gente brinca, né? Traz a sacola dos medicamentos. Coloca tudo que a senhora usa na sacola do mercado e traz. Ela despeja na mesa, assim, aí você vê aqui, o que é isso? Esse aqui é porque eu tenho tal coisa, mas que esse remédio causa. Aí você começa a ver que tem cada vez mais remédio para tratar aquilo que o outro remédio é efeito colateral. Então acho que o geriatra vem nesse contexto, né? Nossa, é muito importante. A maioria dos casos que a gente pega no hospital de idoso está totalmente descompensado porque ele não conseguiu se aderir à prescrição que o cardiologista fez, que o neuro que foi diferente da do neuro, e aí eles ficam totalmente perdidos. Isso acontece bastante, né? É complicado. Como que é esse serviço lá em Ribeirão, que você vai lá uma vez por mês? Como que funciona isso? Cara, é um serviço, tem um hospital que é SUS, e eu acabei mantendo o vínculo, né? Tanto pela proximidade, que como eu tô agora em Jacareí, meus pais moram lá em Uberlândia, meu irmão tá em Ribeirão Preto. Ribeirão ficou um ponto de encontro, então eu vejo meu irmão, vejo meus pais, uma vez por mês e faço esse plantão. Lá é um plantão que eu faço, é um plantão de enfermaria, e lá geralmente eu faço no final de semana, e é uma enfermaria que são dois setores, né? O posto 3 e o posto 4, que a gente fala lá, e aí tem os pacientes internados da clínica médica, né? Então aí tem de tudo, tem desde paciente DPOC exacerbada, insuficiência cardíaca descompensada, e na maior parte das vezes são pacientes de mais baixa complexidade. A gente tem até um outro setor, que eu também fico responsável nesses plantões, que
sempre abre e fecha, mas é um plantão que a gente tem alguns leitos de estabilização. Então, assim, vira e mexe, tem alguns idosos que descompensam, a gente tem leito monitorizado para isso. Então, é um lugar que eu mantive de trabalhar, porque é legal, então revejo amigos, assim, que a gente dá plantão às vezes junto, e ficou um ponto de encontro com a família. Mas é um perfil de pacientes legal, assim, né? Da enfermaria, geralmente são pacientes até que a gente conhecia do HC, né? Da época da geriatria, que internou. Então, é um plantão de enfermaria. Tem paciente mais jovem, paciente mais idoso, mas a maior parte acaba sendo um paciente ali com uma idade um pouco mais avançada. Legal. Acabei mantendo esse vínculo, né? Uhum. É interessante. É diferente você pegar um plantão tão longe, deve estar explicado. É por isso que o pessoal quando pergunta, mas por que não compensa, cara? Falei, pô, compensa, cara. Vou lá, família, amigo, toma um chopp no Pinguim, isso compensa. É isso aí, bom. Excelente. Compensa. E tem alguma experiência que você teve durante a sua formação que foi uma boa experiência, te transformou assim como médico? Cara, boa experiência. Eu vou tentar explicar pra ver se realmente foi uma boa experiência. Não sei se na época eu achei que foi uma grande experiência pra mim, mas hoje eu vejo que como aprendizado foi. Que foi a primeira vez que eu dei uma notificação, né, uma comunicação de má notícia. Então isso pra mim, eu lembro que eu era R1 da clínica, foi um dos períodos que eu achei assim mais difícil porque a gente não é preparado, né? Isso é um grande problema da nossa formação. Agora que cuidados paliativos vai fazer parte aí do programa, né? E por mais que você estude, né? Você fala, eu sei o protocolo Sparks, eu decorei os protocolos ali, beleza, você decorou pra prova, mas a família tá ali, ó. Faz o protocolo ali. Então, eu sempre tive muita preceptoria. Eu lembro que quando a gente foi conversar, os chefes no começo falavam, você já conversou alguma vez? Então, isso foi legal de Uberlândia também. Eu falei, nunca falei. Então, acho que é importante, sempre escuta, sempre do protocolo, deixa o paciente, deixa a família falar, né, dá abertura, vai acolhendo, vai dando a notícia, uma notícia que vai ter uma quebra de expectativa, só que você precisa conversar, né? E aí, fala, não, beleza, eu sou o R1, eu já vou conseguir. E é muito difícil, cara. E aí eu lembro exatamente da primeira, porque chegou uma paciente no pronto-socorro em franca insuficiência respiratória. E aí, quando ela chegou no pronto-socorro, eu admiti, né, suporte de oxigênio, tudo. E aí eu fui tirar a história, ela tava bem dispneica, assim, eu fui conversar com o filho, e a gente foi abrir o prontuário, né, pra ver o que ela já tinha de comorbidades. E ela já tinha uma neoplasia de pulmão, no estágio avançado, e a complicação que ela tinha evoluído era com um derrame pleural neoplásico ali, né, associado à própria neoplasia de pulmão. E já era um quadro muito avançado, né, e ela estava evoluindo com essa piora respiratória, até que evoluiu com uma insuficiência respiratória. E ela acabou com todo o suporte ali, com toracocentese, tudo, ela acabou falecendo. E aí eu lembro que nesse período ali, né, até ela falecer mesmo, eu já tinha chamado a família para conversar. Tinha uma salinha do serviço social específica, assim, para isso. E aí quando você entra, cara, tem um time de futebol te esperando. O filho, a prima, a tia, a avó, todo mundo te olhando assim, né? E aí, doutor? Né? Aí você tenta, né? E até eu não sou uma pessoa muito emotiva, cara, mas eu lembro que nesses momentos eu acabo, por empatia, né? Você acaba sentindo bastante, né? E quando eu olhei, cara, a mulher tinha a idade da minha mãe e o menino que veio conversar comigo, o filho, tinha a minha idade. E ele veio, olha, o que aconteceu com a minha mãe? Eu só não quero que ela sofra, né? E teve toda aquela conversa, cara, e eu lembro que, quando eu tive essa conversa com ele, eu saí dali sem saber muito como que eu ia acolher aquele menino, sabe? Porque eu imaginei na situação dele. Então eu não tive muito, no começo, a gente não tem muito suporte, acho que é experiência, né? Toda notícia que hoje eu vou dar, principalmente na minha área, que acaba tendo muito, né, na geriatria, principalmente em contexto de paciente internado, idoso, cada vez você acaba aprimorando, né, um pouco mais. Então eu lembro que isso me marcou muito porque foi a primeira vez e eu me senti no lugar do menino conversando, né? Como tá minha mãe? Aí você acaba tendo que dosar bem as palavras, às vezes você não sabe o que você fala, né? Fica aquele silêncio. E depois disso eu comecei a cada vez estudar mais, né? Então fiz alguns cursos de abordagem familiar, então isso me ajudou muito, né? Nesses cursos a gente tinha alguns esquemas de teatro mesmo, sabe? Então os professores iam lá junto comigo, por exemplo. E às vezes você enfrentava uma família que era mais passiva, outras mais combatidas.
combativa, assim, né? Então você acabava aprendendo a se moldar com essa situação. Eu não sei se vocês no internato aí já presenciaram uma comunicação aí, né, de má notícia, mas isso me marcou muito porque você está preparado para tratar a doença, né? Você está preparado para diagnosticar, tratar. E quando você vê que você vai ter que dar uma notícia que vai quebrar a expectativa, você não está muito preparado para isso. Então o R1 foi um grande aprendizado e esse caso me marcou muito porque eu vi que a gente não tem ideia do que a pessoa está pensando, né? Do como ela vai reagir. E a sua função ali é dar uma notícia muito ruim, na maior parte das vezes, só que ao mesmo tempo acolher. Sim. Então, isso é uma coisa que me marcou. Eu tive duas experiências no mesmo dia, na real. A gente tava rodando em oncologia clínica aqui no Pio 12, só que a gente fica com uma doutora que ela especializou em cuidados paliativos na USP também, mas acho que foi na de São Paulo. Tá. E é uma experiência muito legal, porque ela faz sala com a família, né? Então, paciente oncológico, assim, nível super avançado, aí a família vem e ela conversa para falar do caso. Só que, como aluno de medicina, talvez, a gente tá num lugar de... Você tá na situação, mas você consegue enxergar a imagem toda completa fora daquela situação, né? Então é uma experiência muito legal, porque aí uma família era só de homem, tinha 4 homens, tipo assim, 50 anos média, assim, de idade, chorando, sabe, muito assim, e você vai, caraca, já quebra aquela coisa, aquela imagem que você já tinha na sua cabeça. Na outra família, uma família super religiosa, assim, e aí a médica tentava e a galera tentava justificar com uma maneira... Então, assim, a experiência de cuidados paliativos te engrandece muito como ser humano, assim, foi muito legal pra mim. É uma experiência como pessoa, né? Pra você... Exato. Ter empatia ali, né? Então, você perguntou de uma história, essa foi uma história. Não sei se foi uma boa história, Não, porque mas o é uma final, história. o final não foi... Mas me marcou muito, né? Me marcou muito. Isso é uma das coisas que eu tento passar hoje, conversando com alunos, tudo, né? Acho que a gente sempre tem que ter... Claro, tem protocolos. Sim. Só que o protocolo é uma coisa, né? Você precisa sempre ter o jeito, mas o protocolo te ajuda, né? Você saber seguir uns passos. Mas aí vai de cada um a forma de relacionamento, né? Sim, sem dúvida. Isso é um diferencial, né? As experiências que eu tive no internato, assim, eu diria que foram mais fáceis, porque foi em cenário de urgência, emergência e UTI. Eu acredito, pelo menos assim, as experiências que eu tive com isso, que as pessoas estão mais... A família, né, está mais propensa a aceitar, porque já tinham um certo conhecimento que era um quadro complicado, um quadro um pouco mais grave. Aí eu já acompanhei 3 da urgência e emergência, né? Até tinha participado da parada de 2 ali. Mas o que mais me marcou foi quando eu estava na UTI e chamou para conversar, não para dar notícia que tinha ido a óbito, mas que para dar a notícia que estava agravando e que muito possivelmente iria a óbito naquele dia. Então chamou para conversar, para se despedir e tudo mais. Esse eu achei que foi pior do que os outros que já tinham ido a óbito, porque quando acabou a conversa, o rapaz, acho que ele tinha um pouco mais que a minha idade, também era a mãe dele ali, super mal, chorou pra caramba, até achei que chegou um momento que ele ia dar uma desmaiada ali. Eu fiquei pensando, cara, ele vai se despedir da mãe dele, ele vai pra casa, e agora pode ser qualquer coisa, pode ser telemarketing, pode ser o que for, qualquer telefone que tocar na casa dele, ele vai atender com o coração a milhão, pensando que é do hospital. Aquilo me deixou mal, porque a angústia que ia gerar... A expectativa que ele ficaria, né? Eu não consegui me separar muito, mais ou menos do jeito que você falou. Sim, E eu só assistia. Agora imagina você comunicar isso. É difícil. Sim, muito difícil. Extremamente difícil. Mas vou te falar que o cenário de emergência é mais difícil. Dá um exemplo. Lá em Ribeirão Preto, o nosso estágio de paliativo, ele era dividido em 2 partes. Parte campus, então era a parte enfermaria, UTI do campus, né? Que lá, só para contextualizar, né? Em Ribeirão tem 2 setores, tem 2 serviços, né? Então tem a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, beleza. Só que tem um setor que é o campus, que tem as enfermarias, os ambulatórios, UTIs. Só que tem um outro setor que fica num outro lugar da cidade, que chama unidade de emergência. Então, por exemplo, casos de maior instabilidade que vão ser transferidos ali para uma unidade de suporte mais intensivo para a estabilização, eles não vão para o campus, eles vão para a unidade de emergência, e lá tem hemodinâmica, endoscopia, UTI, centro cirúrgico, e depois dessa compensação, muitas vezes os pacientes a gente acaba transferindo para a enfermaria lá do campus. Então era legal porque a gente rodava no cuidados paliativos nesses 2 cenários.
Então a gente via primeiro o paciente que estava no campus, ou às vezes o ambulatório de cuidados paliativos que a gente fazia, e o outro cenário era o paciente que estava em uma descompensação. Às vezes a primeira descompensação, que já era potencialmente muito grave, ou às vezes um paciente que já tinha várias comorbidades e que agora teve uma nova descompensação, mas que já teve outras também, né? Então isso era legal porque você conseguia ver o perfil desses dois pacientes. E o que faz muita diferença é a longitudinalidade, né? O acompanhamento, fazer o acompanhamento longitudinal. Porque você vai alinhando expectativa. Perfeito. Né? Então, por exemplo, era muito mais fácil eu pegar um paciente no ambulatório, desde a geriatria, por exemplo, e falar, olha, o senhor tem uma demência em estágio avançado, é uma demência que a gente sabe que não tem cura, a progressão dela é essa, a gente vai tentar controlar sintomas, qualidade de vida, mas infelizmente a evolução é essa. Ah, quanto tempo eu tenho? Não sabemos, né? Mas você vai perder funcionalidade, vai ter dificuldade para alimentação, vai ter dificuldade, isso. Então, quando você tem um acompanhamento longitudinal, isso te ajuda muito a alinhar a expectativa. E o problema da emergência é que, às vezes, a família não está preparada, né? No idoso, muitas vezes, a gente já sabe que tem outras comorbidades, mas a gente pegava paciente, mesmo rodando nesse estágio, paciente mais novo. Então, eu era da geriatria, mas às vezes pegava paciente ali vítima de acidente, e o chefe do paliativo, ele era geriatra. Então, era legal, mas ele tinha especialização também como paliativista, né? E é mais difícil na prática, sabe? Porque você, às vezes, preparar uma família facilita tanto o entendimento da família quanto a sua conversa, né? Porque você não despeja tudo de uma vez. Entendi. Você conversa um pouco hoje, um pouco amanhã. O problema é quando chega numa prima descompensação. E aí, agora? Vai fazer ou não vai? Né? Isso é uma parte muito difícil de fazer, né? Porque ter que dar essa conduta num cenário de instabilidade que não foi alinhado previamente é mais difícil. Então, quanto mais a gente conversar com os pacientes, né, isso ajuda muito, né? Então, às vezes tem paciente que eu chego, que acompanha com um cardiologista, por exemplo, tem insuficiência cardíaca com fração de ejeção de 20%. Pô, qual que é o final da vida desse paciente? Ele vai ter descompensações de insuficiência cardíaca até chegar o momento que uma dessas descompensações vai ser o fim, né? Só que muitas vezes o paciente chega numa descompensação e fala, olha, o senhor tem uma insuficiência cardíaca, né? Acompanha com um cardiologista, fração de ejeção é muito baixa, né? O prognóstico é muito reservado, a gente sabe que daqui para frente o senhor vai ter mais complicações. Ué, mas o meu médico nunca falou isso não, falou que o meu coração tem insuficiência cardíaca, mas, sabe, quando não tem nada alinhado, isso é muito difícil. Então, acho que cuidados paliativos é uma coisa que tem muito a crescer no Brasil ainda. E não só na geriatria, Sim. mas todo médico precisa alinhar a expectativa com o seu paciente, né? Toda especialidade vai ter paciente com comorbidades que são degenerativas, limitantes, tem potencial de cura, né? Sim. Então, você pegou um cenário, mas que ele é mais difícil. Vou te falar que o cenário da emergência, ele é um pouco mais difícil do que aquele paciente que internou, aí você está vendo que ele está evoluindo de forma desfavorável, você já vai conversando com a família. Às vezes, quando tem um evento súbito, é mais difícil, porque a quebra de expectativa é maior, né? Entendi. Entendeu? Acho que aquele perfil daqueles pacientes era bem específico, porque já vinha acompanhando o tratamento de câncer. Ah, ele já... Isso, entendi. Aí você viu que tá facilita, certo. né? Facilitou, não pela emergência, então, foi realmente mas por o todo o acompanhamento entendimento, anterior. exatamente. O pessoal da oncologia tem uma mão muito boa para isso, né? Muitas vezes. Para já deixar as coisas bem caminhadas, né? Alinhar a expectativa da família. Exatamente. Probabilidade. Então, acho que foi isso mesmo. Foi realmente, acho que, digamos assim, não é sorte, né? Sacanagem falar sorte, mas foi a coincidência de ter pego pacientes que não foi súbito, foi do Sim. nada. Acho que isso que então me deu essa impressão, com ainda o contraponto daquele episódio daquela isso senhora. Ajuda, né? Esse segmento. Isso ajuda. Doutor, considerando tudo isso que a gente está falando, e até, às vezes, o paciente não saber o que está acontecendo com ele, o que me fez refletir sobre algumas coisas que eu já vivenciei assim. E aí uma dúvida que eu queria tirar com você, que é geriatra. Qual é o seu posicionamento, o que você acha das famílias que escolhem não contar para o paciente o que está acontecendo ali, por aí? Certo. E isso tem um nome, né? Que é o círculo do silêncio, que a gente conversa bastante com os familiares. Esse é um grande problema, né? Porque muitas vezes o familiar faz isso por quê? Porque ele acha que ele está protegendo o paciente. Então, eu tive algumas experiências de casos dessa forma, e o que a gente tenta fazer é conversar, né, com essa pessoa ou com essa família e tentar mostrar outros pontos, né?
Mostrar que talvez essa superproteção, ela traga algumas consequências, né? Então, primeiro, eu acho que o que a gente mais reforça, né, o que eu faço no meu dia a dia, é reforçar que tá todo mundo no mesmo barco. Então, não tem porquê ele não ficar sabendo de uma coisa, sendo que ele talvez vai facilitar o tratamento, a compreensão da doença e tem a própria autonomia do paciente, né? E a gente também começa a mostrar outro contraponto, né? E se ele descobrir, né? Como será que vai ser a relação de vocês? Eu tenho certeza que você quer apoiar o seu pai, por exemplo, né? Então, você tenta outro lado, né? De conversar, de explicar que talvez essa esconder isso, né? Pode, às vezes, afastar os familiares. Pode não deixar dele falar o que ele pensa, né? Talvez ele sabendo disso, ele já tenha ali algumas diretivas que a gente fala, né? Talvez ele já tenha uma ideia, tipo, entendi, eu tenho uma doença grave, mas o que você espera da vida, né? Para preservar a autonomia do paciente. Então, o que a gente sempre tenta fazer nessa proteção é, claro, não ficar ali num conflito, porque o nosso objetivo também é estar do mesmo lado, né? Então, não vou chegar ali e falar, tá errado, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Essa não é a forma de abordar. Mas o que a gente tem que tentar fazer é quebrar esse silêncio, porque a gente sabe que ele é prejudicial. Agora, como que vai fazer? Nós vamos chegar e contar, né, de uma vez? Não, a gente precisa ir introduzindo o assunto. O paciente, muitas vezes, ele sabe. Né? Então, esse é um ponto também. Ele não fica indo no médico várias vezes, fazendo um tanto de exame. Então, muitas vezes, quando a gente vai ter essa conversa, fala, olha, o senhor tem um câncer, o senhor suspeitava? A maior parte das vezes, o cara fala, eu sabia que tinha alguma coisa que não estava indo bem, sabe? Então, às vezes, está protegendo o paciente, mas ele já suspeita. Então, imagina a angústia que esse paciente pode estar por não estar compartilhando isso com um familiar muito próximo dele. E aí você protege achando que é melhor para o paciente. Só que isso pode afastar esses entes, né? E às vezes, quando ele descobrir, ele criar uma relação, às vezes, mais conflituosa, num momento que é extremamente delicado, né? Que deveria estar todo mundo remando na mesma direção. E muitas vezes o paciente tem a percepção. Então, isso acontece muito, cara. Muito na nossa prática. Só que na maior parte das vezes, uma boa conversa, você consegue mostrar o lado positivo, né? Da autonomia, né? Mas se fosse você, por exemplo, o que você pensaria numa situação dessa? Eu pensaria nisso. Então, mas a gente não sabe como que é a visão dele, né? E aí tem algumas técnicas para a gente introduzir esse assunto, mas é bastante delicado. Mas o que a gente tenta é sempre mostrar que o paciente saber da condição dele faz parte da autonomia do paciente e ele pode falar para a gente coisas que ele quer, né? Então, olha, eu quero fazer isso, eu tenho interesse em fazer tal coisa, tenho uma conta que eu estou devendo, sabe? Às vezes é uma angústia que o paciente tem que a gente nunca vai saber, né? Então, isso é legal e tem algumas formas de abordar isso, sabe? Mas falei mais por alto aqui o que a gente tenta fazer para quebrar esse silêncio que ele normalmente não ajuda tanto, né? Parece para a família que está ajudando, mas a gente sabe que isso acaba afastando um pouco o paciente de um tratamento que seria proporcional para o contexto dele. Faz muito sentido. É uma questão que me incomoda muito, assim, na vivência hospitalar. Toda vez que acontece isso da família não querer contar pro idoso, eu fico me colocando no lugar do idoso. Eu odiaria não saber o que tá acontecendo comigo, entendeu? Difícil, né? Porque tem autonomia. E isso acontece exato. bastante, mas é uma situação delicada, assim. Mas que uma boa conversa, uma boa reunião familiar, né? Que mostra ali o que cada um tá pensando, né? Ajuda. Muito bom. Extremamente difícil isso. Difícil, cara. Nossa, eu fico me botando no lugar, às vezes eu penso, não, ignorância é uma benção, mas às vezes Difícil. daí você traz esse ponto que fala, realmente, às vezes tem ali alguma coisa que ainda quer e é possível de realizar antes de partir, Com né? certeza. Você tá privando ele desse direito, né? Nossa, Mas o que mais me surpreendia é que os pacientes sabiam. A maior parte eles sabem, né? Porque, você não fica fazendo exame toda hora. E você vê a fragilidade, ele vê que vai perdendo... Ainda mais quando tem um cognitivo bom, né? Sim. Ele vai tendo a percepção. Então, quando você vai falar, o que o senhor acha que tem? Ele, eu acho que tal coisa, acho que é um câncer, acho que é tal doença. Muitas vezes os pacientes, a gente acha que eles não sabem, né? E eles sabem, né? Você sabe quando você não tá bem. É o corpo, né? O corpo vai dando sinais, né? Então, isso é uma pergunta legal, assim. E eu acabei tendo essa experiência mais na residência, né? Durante o internato, a gente acaba vendo o caso, mas depois não vê como que segue, né? A gente acaba não tendo a continuidade. Mas acontece, assim, foi uma experiência legal de você... Porque cada família é muito diferente, né? E isso muda muito a conduta, né? Muda a forma de abordar. Às vezes abre uma janela que você não
não tinha visto porque o paciente não tinha dado, né, o parecer dele. Verdade. Sim, exatamente. E aí você falou que você tem pensado planos para o mestrado. Aí foi uma outra surpresa aí que apareceu, né? Hoje, a gente estava conversando da rotina, né? Hoje eu tenho consultório, tenho esse vínculo de enfermaria, né? Lá em Ribeirão Preto, e o vínculo da Santa Casa lá em Jacareí. E também estou como professor da IMB, aqui de São José. Então, logo que eu mudei para Jacareí, eu tive a proposta, fui convidado para trabalhar como preceptor primeiro. Então, eu acompanho alunos do internato numa UBS, né? E por eu ser geriatra, a gente acabou conseguindo direcionar um pouco. Então, é um estágio de clínica, assim, mas tem muito idoso, então é legal porque eu consigo passar um pouco do que eu aprendi para os alunos do internato. E logo depois eles me convidaram para ser docente, né? Então, aí seria para fazer discussão de casos clínicos na faculdade mesmo, no campus, né? Legal. Então, hoje eu tenho esse duplo vínculo com o internato da IMB Morumbi, que é a discussão de casos clínicos e a preceptoria. E eu não sabia que eu ia parar nessa parte de aula mesmo, né? A gente comentou muitas vezes aqui da parte acadêmica, que eu sempre gostei, mas até então eu não me imaginava dando aula. E isso eu comecei a ter um pouco mais de noção, assim, que era uma área que eu gostava, que eu pensava em fazer isso no meu R4. E lá foi legal no meu R4, porque o R4, em vários estágios da geriatria, ele já tem muita autonomia. Então, dá um exemplo, né? A gente tinha um ambulatório na terça-feira, à tarde, que era um ambulatório de geriatria geral. Era um ambulatório que tinha na faixa de 40 a 50 pacientes na tarde. Então, um ambulatório muito cheio, né? Começava ali por volta de 1h, às vezes terminava 6h30, às vezes antes, um pouco depois. Mas era um ambulatório muito grande de geriatria. E aí ficavam 2 chefes da geriatria, um R4, um R3, um R2 da clínica e vários R1s da clínica. E um interno ou outro que às vezes rodava nesse estágio, mas os internos geralmente não rodavam tanto nos estágios da geriatria. E qual que era o problema? Tinha muito residente para atender e às vezes pouco chefe para discutir. Né? Então às vezes tinha 2 chefes, mas sei lá, às vezes tinha 6, 7 R1s atendendo. Né? E lá o número de R1s é gigantesco, né? Tem quase 30. O serviço de Ribeirão lá é muito grande da clínica. Né? Então a minha função no R4 foi muito de discussão de caso. Legal. Então era muito legal porque vinha um R1 ou um R2 discutir um caso comigo, eu discutia o caso, dava conduta, né, com a experiência que eu já tinha tido ali do meu R3 e do R4. Mas meu chefe estava do lado também, então eu falava, professor, aqui ó, eu quero mexer nesse antidepressivo, porque isso, concorda? Não, concordo. Mas aqui, você acha que eu uso metade da dose por 1 semana, dá? Ou é muito idoso, muito frágil, mantém por mais 2 semanas? Não, acho que vale a pena manter por mais 1 semana, viu? Para não ter efeito colateral e tal. Então era legal porque eu tive uma parte um pouco acadêmica, né? De discutir um caso com um residente e ao mesmo tempo ter o suporte do chefe do lado. Então os chefes achavam bom que eles ficavam ali mais na deles, né? E a gente achava bom porque, tô tocando um ambulatório aqui, né? Sou chefe. Então foi uma experiência legal. E quando eu tive esse contato, eu falei, gostei, assim, de discutir. Às vezes você vê que claramente está passando uma coisa, uma definição, um conceito, uma fisiopatologia que você está agregando no conhecimento. Então eu vi e falei, acho que isso é uma área que me interessa. Só que aí quem realmente me despertou isso foi a minha sogra. Ela é ginecologista. E quando ela veio pra cá, ela falou assim, eu acho que você tem muito perfil pra dar aula. Por que você não... A gente manda o currículo, manda lá para as faculdades, vamos ver. Então ela que acabou me insistindo um pouco assim, acho que tem perfil, vamos ver. E aí logo que, na época eu estava na residência, no final do meu R4, mais ou menos, aí eu comecei a organizar essas coisas e depois comecei a pensar nisso, né? Falei assim, se um dia der, eu mando o currículo, mando tudo, vamos ver como que é. E foi isso, cara. Então foi uma experiência legal, eu gostei bastante, assim, porque eu acho que para você ensinar para alguém, aquilo tem que estar muito bem consolidado na sua cabeça. Sim. Então, me faz estudar mais, porque para eu te explicar, às vezes eu te explico uma coisa que você entende, só que o Jonathan não entendeu. Então, a culpa é minha, eu preciso te explicar de outro jeito para ele, porque você entendeu, beleza, mas eu preciso fazer ele entender. Sim. Então, eu preciso, às vezes, no meio da aula, eu acabo de fazer uma coisa, a turma inteira entendeu. Aí eu falo, beleza, semestre que vem eu vou falar do mesmo jeito. Aí eu falo do mesmo jeito, a galera levanta a mão, o senhor não entendi nada que você falou. Aí eu falei, mas turma passada entendeu? Aí eu tenho que dar um jeito de mudar.
Só que se não tiver bem documentado na sua cabeça, Você não muda. você não consegue criar métodos ali. Então, assim, tá sendo uma experiência boa, porque, assim, até meus alunos estão sendo minhas cobaias, né? Eu falo pra vocês, são minhas cobaias aqui, velho, nesse começo, né? Mas tá sendo bem legal, né? E aí, já vinculado a essa parte mais acadêmica, né? Aí eu penso bastante em seguir algum mestrado, doutorado, alguma coisa, para continuar tendo esse vínculo, Perfeito. né? Então, esse final de semana agora eu até quero conversar com alguns chefes de Ribeirão para ver, né, o que eles me orientam, assim. Eu acho que no futuro, pensando em ficar na área acadêmica, eu acho que agrega bastante, né? Você ter um mestrado ou um doutorado. E aí vamos ver uma área, a área de demência, avaliação cognitiva, uma coisa que me interessa bastante, fragilidade também. Aí a gente tem um caminho gigantesco, né, para escolher alguma coisa. Nossa, muito bom. Muito bacana, cara. Muito legal. Tem mais alguma coisa? Não, é isso. Então, eu queria só para encerrar, então, antes que caia a luz aqui, que tá caindo o mundo lá fora, pelo visto. Tem algum recado, alguma lição, alguma take-home message aí para algum estudante aí de medicina, um interno, um cara perdido na vida? Acho que tá ficando muito pessoal essa demanda aí. Anota aí rapidão, pega um papel aí. Vou pegar aqui. Cara, tem sim. E eu acho que estudem. Porque eu tô vendo uma grande diferença, cara, de internatos nesses últimos anos pra cá, sabe? E aí uma visão muito que eu criei, assim, da minha cabeça, né? Porque hoje, diferente de mais tempo atrás, né? Passar na medicina era mais difícil. Não sei se vocês concordam comigo. 300%. Né? Antes tinha menos faculdade particular. Sim. E as faculdades públicas sempre foram muito concorridas, né? Então você precisava de dedicação. Você precisava sentar, estudar e para passar numa prova. Hoje eu já vejo um pouco diferente. Eu acho que às vezes você precisa muito mais do dinheirinho no bolso, né? Porque às vezes, porque tem muita faculdades caras, que sabe que a lista roda mais vezes. Então eu acho que isso está exigindo um pouco menos das pessoas que estão entrando no internato. Concordo. Entrando na faculdade e chegando no internato, sabe? E qual que é o problema disso? Não estou entrando em discussão política, de faculdade, abrir, não, nem esse ponto. Mas eu acho que a disciplina dos alunos que estão entrando no curso mudou muito. Antes eles tinham que se dedicar mais do que eles se dedicam hoje. E qual que é o problema disso? Vocês estão no internato agora. A faculdade de medicina, ela não é uma faculdade difícil. Concordo. Então, por exemplo, engenharia, eu acho que é uma faculdade difícil. Né? Só que assim, o nosso curso ele é muito prático. Então, não sei como é o internato de vocês, mas eu tinha muito mais prova no meu início de faculdade do que no final. No meu final, internato, era presença, discussão de caso, uma prova prática ou outra. Então, assim, eu brinco com os internos. Acho que eu vou repetir. Cara, você tem que fazer muita força para repetir na medicina. Claro que pode ter problemas pessoais, né? Não estou entrando nesse ponto, mas assim, se você fizer o básico, você passa, né? E esse é o problema, porque tá entrando pessoas com um perfil de estudo diferente, né? Porque tem uma maior facilidade hoje de entrar na medicina. Hoje a dificuldade muitas vezes é financeira, né? Porque faculdades cada vez mais caras. Mas o cara entrou, estudou muito? Estudou mais ou menos, mas a lista roda, chega nele e entra na faculdade. É uma faculdade que cobra muito do aluno, que, igual você falou, alguns estágios cobram, foi o que você mais estudou. E o resto? Você passou sem te cobrar muito, né? Mas você passou. E aí chega no final, o internato em que a pessoa não levou base, Sim. não levou definição, não levou conceito. E aí eu vejo isso, né? Porque hoje eu vou conversar com os alunos, tem problema de anamnese, né? Problema de exame físico, que é coisa que tinha que estar documentada, assim, sedimentado desde o 3º ano, sabe? Foi levando. A pandemia eu acho que foi um grande... Contribuiu bastante também para piorar um pouco essa parte do ensino, porque deixou as pessoas muito distantes do professor, do ensino. Então, assim, a minha dica que eu falo para os alunos, né? Tem que estudar, cara. Tem que estudar, tem muito médico, tem que ser o diferencial. O diferencial você vai ter como? Estudando. Então, senta e estuda. Mas eu acompanhei com tal, beleza. Orelhada, se você estiver acompanhando com o melhor médico do Brasil, beleza, talvez sua orelhada vai ser boa. Só que a gente sabe que nem sempre a gente vai estar acompanhado no internato do melhor professor. Então, talvez a orelhada de alguns professores seja positiva e de outros nem tanto. Como que você vai saber isso? Tira a prova e estuda. Então, acho que o meu legado, né? A minha dica, né? Minha orientação que eu converso muito com os alunos é
tem que estudar. Não só para uma prova de residência, que é cada vez mais concorrida, mas a medicina exige isso, né? Exige essa parte bem documentada, né? Bem estabelecida. Então, acho que esse é o recado. Recado final. Muito bom. Perfeito. Doutor, muitíssimo obrigado por ter vindo. Acho que a gente teve muita discussão aqui, foi muito bacana o nosso papo. Deu uma noção muito boa do que é a geriatria. Acho que tirou algumas dúvidas também do pessoal. Queria agradecer a disponibilidade, ter vindo aqui à noite para gravar com a gente. Foi excelente. Muitíssimo obrigado mesmo. É isso, muito obrigado pela disponibilidade. A gente teve que ter umas mudanças de data Sim. assim, e mesmo assim deu tudo certo no final. Cara, mas foi um prazer. Acho que foi uma conversa muito legal. Acho que o trabalho de vocês é muito bacana. Já compartilhei com outras pessoas. Assim, falei, ó, fica lá que eu vou aparecer lá. Então, acho muito legal, cara. Porque eu não tive isso na época. E acho que hoje, podcast e tudo, né? Facilita as pessoas terem contato. E foi um prazer conhecer vocês. Que vocês precisarem. Apesar de eu estar na concorrente aí, vocês podem... Aqui a gente não liga não. Vocês podem mandar mensagem. Eu vou me abster desse. O que vocês precisarem aí, nós... Tamo junto. Excelente. Perfeito. Muito Muitíssimo obrigado. Valeu.